Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo de True Crime. Hoje irei falar-vos do caso do desaparecimento de Alan Bryant, um rapaz de 23 anos que saiu de um bar noturno sozinho à meia da noite para ir para casa, mas acabou por desaparecer e nunca mais foi visto. O que lhe aconteceu naquela noite permanece um verdadeiro mistério. Alan Bryant tinha 23 anos, era descrito como um jovem responsável, inteligente e sociável com um grupo próximo de amigos. Mas é importante realçar que o Alan não tinha grandes hábitos noturnos e sempre que ele podia, ele preferia ficar em casa do que sair à noite. Porém, no dia 3 de novembro de 2013, ele saiu com um grupo de amigos para estar presente numa despedida de solteiro que iria decorrer num clube noturno chamado Leslie Gulf Night Club. Eles chegaram ao clube por volta das 9 da noite e a despedida de solteiro decorreu dentro da normalidade esperada para uma despedida de solteiro, tudo correu bem, nada de estranho aconteceu e por volta da meia-noite o Alan e o seu grupo de amigos decidem apanhar um autocarro e irem para um outro clube noturno chamado Styx Night Club. Passadas algumas horas o Alan decide que quer ir para casa e então ele terá saído sozinho do clube, já bastante alcoolizado, como é possível ver nas imagens de vigilância, e terá então tomado a direção de sua casa. Porém, acontece que ele nunca chegou a casa nessa noite. E a partir desse momento, o Alan nunca mais foi visto. Na manhã seguinte, a família dá o alerta do desaparecimento. Os amigos que estiveram com ele naquela noite disseram que não sabiam de nada, não faziam ideia do que poderia ter acontecido com o Alan, apenas sabiam que ele tinha saído do clube sozinho, supostamente para ir para casa. É importante realçar que a casa do Alan não ficava muito longe do clube, no entanto eram 10 minutos no meio da escuridão, 10 minutos sozinho, 10 minutos a caminhar já bastante alcoolizado, portanto estes 10 minutos, apesar de serem apenas 10 minutos, eram o suficiente para que possa ter acontecido algo bastante grave com o Alan. O Alan não teria consigo o seu telemóvel, pois o telemóvel dele estaria estragado e ele também não tinha muito dinheiro com ele, nem o passaporte, nem nenhum pertence assim importante. Ele nem tinha casaco, ele deixou o casaco no clube, portanto ele apenas estava a usar umas calças de ganga e uma t-shirt. Será óbvio que ele não tinha intenções de desaparecer por vontade própria. A família do Alan organizou buscas por toda a cidade e a comunidade uniu-se para ajudar a família a tentar perceber o que tinha acontecido com o Alan. Eles distribuíram vários cartazes e pósteres pela cidade, procuraram entre a casa do Alan e o bar, mas não conseguiram encontrar nada e a verdade é que a polícia só começou as buscas oficialmente uma semana depois, porque estamos a falar de um jovem que já tinha 23 anos, já era considerado adulto e a polícia tem aquela ideia das 48 horas e, portanto, só uma semana depois, 5 dias depois, é que a polícia foi até aos clubes noturnos onde o Alan esteve com os amigos naquela noite para recolher as imagens de videovigilância, só que acontece que já tinham passado 5 dias e aquelas câmaras de videovigilância apenas guardam as imagens durante 48 horas. Passadas essas 48 horas, as câmaras voltam a gravar novas imagens por cima das imagens já existentes. Portanto, as imagens do Alan naquela noite nos clubes noturnos tinham desaparecido, porque já tinha passado uma semana. Mesmo assim, eles ainda conseguiram recolher as imagens do Styx Night Club, que são aquelas imagens onde nós vemos o Alan a sair sozinho do bar. É perfeitamente visível que ele está completamente alcoolizado e a partir daqui não há mais rastro do Alan, não há mais imagens. Estas são as únicas imagens que existem e não dizem muito. E a polícia não tinha muito por onde pegar, não tinha muitos caminhos por onde seguir, portanto, qualquer pista que surgisse, por mais pequena e mais insignificante que pudesse parecer, a polícia seguia tudo. Foram então organizadas buscas enormes entre a casa do Alan e o clube noturno, mas nada se descobriu. O clube noturno estava localizado numa zona bastante movimentada, numa zona residencial, e o que é certo é que tinham que haver testemunhas.
Sendo aquela uma zona residencial, era quase impossível ninguém ter visto o Alan, ninguém ter visto nada, porque àquela hora, mesmo já sendo meia-noite, 2 da manhã, no máximo, mesmo sendo já bastante tarde, existem sempre pessoas na rua e era estranho nenhuma testemunha ter visto nada, o que levava a crer que as testemunhas podiam existir, mas elas tinham medo de falar. Algumas pessoas relataram ter ouvido gritos de socorro pouco tempo depois do Alan ter saído do clube noturno. No entanto, apesar desses gritos de socorro que foram bastante audíveis por várias pessoas, nenhuma dessas pessoas chamou a polícia. Uma dessas testemunhas terá também presenciado ou terá avistado um homem a caminhar pelas ruas com a roupa completamente coberta de sangue, mas essa testemunha, recusou-se a falar mais e recusou-se a dar mais detalhes. As testemunhas existiam, neste caso, mas nenhuma delas queria falar. Os investigadores terão dito à família do Alan que iriam colocar uma carrinha de apoio em frente ao clube noturno de onde o Alan saiu, para estar sempre lá um agente da polícia, 2 agentes da polícia, a distribuir cartazes com a fotografia do Alan, na esperança que alguém se lembrasse de alguma coisa, se lembrasse de ter visto o Alan, ou alguém que eventualmente ganhasse coragem, ao ver ali a polícia, ganhasse coragem de falar alguma coisa e contar alguma coisa que pudesse ter visto. No entanto, acontece que essa carrinha terá sofrido uma avaria e então a polícia terá desistido dessa ideia de colocar a carrinha à frente do clube noturno. E nem sequer se deram ao trabalho de ok, aquela carrinha avariou, vamos buscar outra, metemos outra. Não, eles simplesmente desistiram da ideia e nem sequer se deram ao trabalho de informar a família do Alan que afinal já não iam lá colocar a carrinha. O que deixou a família do Alan, nomeadamente o pai do Alan, furioso. A família do Alan nunca perdeu a esperança de saber o que aconteceu com ele naquela noite. O pai dele participou em vários crime shows e vários podcasts. Ele deu várias entrevistas, ele esteve sempre dentro da comunicação social, na esperança de que surgisse alguém com alguma informação, mas a verdade é que nada, não surgiu absolutamente nada. Parecia que o Alan tinha simplesmente evaporado, ninguém fazia ideia do que poderia ter acontecido com ele. Uma coisa que incomodou muito a família do Alan foi o facto de os amigos do Alan serem sempre pessoas muito ativas nas redes sociais. Eles postavam nas redes sociais tudo aquilo que faziam durante o dia, todas as festas que iam, todos os eventos, tudo. Eles partilhavam sempre tudo nas redes sociais, absolutamente tudo. Não havia nada que eles não partilhassem. Porém, naquela noite em específico, nenhum dos amigos do Alan partilhou nada nas redes sociais, nem uma foto, nem um texto, nada. Ninguém partilhou absolutamente nada do que se passou naquela noite. E a família do Alan achou isto estranho, porque eles partilhavam sempre as coisas nas redes sociais e de repente naquela noite, logo naquela noite, eles não partilharam absolutamente nada. Infelizmente, a família do Alan teve que lidar com uma situação bastante complicada e bastante triste, que foi o facto de um homem, um prankster, não sei como é que se diz isso em português, um prankster, uma pessoa que gosta de pregar partidas, terá decidido entrar em contacto com o pai e com as irmãs do Alan através do Facebook e terá-lhes mandado mensagens onde ele dizia que tinha morto e tinha torturado o Alan durante várias horas. Imaginem o que é entrar no Facebook e ter lá uma mensagem de uma pessoa estranha, um perfil falso, a dizer que torturaram um familiar vosso e que mataram um familiar vosso. Tipo, apesar dele ter criado este perfil falso, ele acabou por ser descoberto e foi condenado a 10 meses de prisão. Depois, ele foi libertado e quando saiu, fez novamente a mesma coisa. Voltou a incomodar a família do Alan com estas mensagens tristes. Foi novamente preso e condenado a 8 meses de prisão. Passados esses 8 meses, foi novamente libertado. 7 meses depois do desaparecimento misterioso do Alan, a polícia decidiu finalmente divulgar as imagens de videovigilância do Styx Nightclub. Divulgaram estas imagens a público na esperança de que pudesse surgir alguma pista. No entanto, ao observar estas imagens
é possível perceber que as imagens foram editadas. Existem cortes nas imagens, as imagens não estão completas, faltam algumas partes, e isso leva-nos a questionar porquê. Porquê é que editaram as imagens? A família do Alan chegou também a receber a informação de que o Alan teria sido morto naquela noite depois de ter saído do clube noturno e o seu corpo teria sido atirado para um esgoto em Woodside. Ao receber esta informação, a mãe do Alan decidiu ir até esse esgoto e ela própria procurou o filho durante vários dias no meio do esgoto, no meio do lixo. Porém, o esgoto era muito grande e ela não encontrou nada e acabou por ter que desistir, porque nem sequer se sabia se aquela informação era verídica ou não, era uma informação que surgiu, um rumor, portanto nem sequer existiam certezas, mas ela disse mais tarde à comunicação social que procurar o filho no meio daquele lixo, no meio daquele esgoto, foi pior do que um pesadelo. Tipo, ela nem tinha palavras para descrever o que é procurar um filho no meio do lixo. Este caso não tem muita informação disponível e normalmente são estes casos com pouca informação que fazem com que surja muita especulação e muitas teorias. E neste caso, obviamente, surgiram algumas dessas teorias. A primeira teoria diz-nos que o Alan pode ter saído do clube noturno não com intenções de ir para casa, mas sim com intenções de ir para uma festa privada que estaria a decorrer numa casa ali nas proximidades. Em 2017, a polícia terá descoberto essa suposta casa e terão feito buscas nessa casa durante 5 semanas, mas não encontraram absolutamente nada. E cerca de um ano depois, em 2018, eles fizeram buscas num rio que ficava bastante próximo dessa casa. No entanto, essas buscas duraram muito pouco tempo. Os mergulhadores entraram na água, estiveram na água 2 horas e, passadas essas 2 horas, desistiram das buscas. As pessoas não entendiam muito bem o porquê da polícia ter estado durante 5 semanas a procurar numa casa e depois apenas procuraram durante 2 horas no rio. Ninguém conseguia perceber muito bem e eu confesso que também não percebo. Uma outra teoria é que o Alan tenha saído do clube noturno e tenha realmente começado o seu caminho de regresso a casa e nesse caminho, no meio do escuro, sozinho, ele poderá eventualmente ter sido vítima de um assalto. Ele não tinha nenhum pertence com ele não tinha telemóvel, não tinha dinheiro, não tinha passaporte, ele não tinha nada de valor com ele. Mas mesmo assim, a pessoa que o assaltou, eventualmente, não saberia disso e ele poderá ter sido vítima de um assalto. Uma outra teoria, e a teoria que as pessoas acreditam mais, é a teoria de que o grupo de amigos do Alan poderá estar envolvido no seu desaparecimento. É possível que os amigos do Alan fizessem parte de um grupo de crime organizado. Algumas semanas antes do desaparecimento do Alan, ele terá saído à noite com este grupo de amigos e depois de passarem algumas horas num bar a beber, eles saíram para ir para casa e como já estavam alcoolizados, já não estavam totalmente lúcidos, eles terão começado a fazer asneiras pelas ruas e a certa altura o Alan terá partido o vidro de uma loja. Não se sabe se foi por querer, se foi sem querer, mas o que é certo é que ele partiu o vidro dessa loja e acabou por ser detido e acusado de vandalismo. Ele teria que se apresentar em tribunal 2 dias depois do seu desaparecimento. Os amigos dele poderão ter ficado com medo que ele falasse demais e dissesse alguma coisa que não deveria e então poderão ter optado por silenciar o Alan. O que sustenta muito esta teoria é o facto de, naquela noite, nenhum dos amigos dele ter partilhado absolutamente nada nas redes sociais e também o facto de os amigos terem deixado o Alan ir sozinho para casa, completamente alcoolizado, sem se preocuparem se ele chegava em segurança ou não. Nenhum deles se preocupou com a segurança do Alan, se ele chegava bem, se ele conseguiria chegar a casa, nenhum deles se preocupou com isso. Há também quem acredite que o telemóvel do Alan, que estava estragado, estava avariado, possa ter sido destruído por um desses seus amigos, pois no telemóvel poderiam estar
coisas ou alguma prova que os pudesse incriminar e pudesse fazer com que eles fossem descobertos, e então eles poderão ter destruído o telemóvel do Alan também para destruírem qualquer prova que existisse. Isto são apenas teorias, são apenas especulações. O que aconteceu com o Alan, de facto, naquela noite depois de sair do bar é, de facto, um mistério. Ninguém sabe o que lhe aconteceu. Já passaram 10 anos e durante estes 10 anos nada se descobriu. O caso do Alan e do seu desaparecimento é um verdadeiro mistério. Foi este o caso, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar aí em baixo o que é que vocês acharam sobre este caso, se já conheciam. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam, inscrevam-se no canal se são novos por aqui. Deixem também o vosso like se gostaram e podem seguir-me nas minhas redes sociais marlene.gomes0 lá no Instagram. É tudo e aqui vos espero para o próximo vídeo. Tchau!